histórica. Quais são as provas da existência das pessoas mencionadas na Bíblia? Existe uma parte que menciona a casa de Davi. Existem duas partes. Uma foi encontrada no sul da Transjordânia e a segunda que foi encontrada em Tel Dan, mais ao norte. Quando lemos o cânon do Antigo Testamento, vemos que existem pessoas como Daniel e Isaías e principalmente os últimos profetas como Malaquias e Esdras. Muitas testemunhas que não estão na Bíblia, que falam sobre essas pessoas fora do contexto da Bíblia, são antigos historiadores da época. O Novo Testamento fala de vários personagens como os sacerdotes, e existem registros e documentos da época que demonstram que eles existiram. O Novo Testamento diz que Caifás era o principal sacerdote da época de Jesus. Há vários anos, alguns obreiros encontraram uma caverna muito antiga usada para enterros, e dentro dela encontraram 10 caixões com ossos dos defuntos. Em uma delas estava escrito a frase: José, filho de Caifás. Personagens como Paulo realmente existiram. Ou quem poderia ter escrito as epístolas assinadas com o seu nome, que estão escritas em grego da época? No livro de Mórmon, dizem que ele foi escrito por muitos profetas antigos, como a Bíblia. Antes de perguntar se realmente eram profetas, temos que perguntar se eles existiram. Não existe nenhuma prova de que eles viveram, e muito menos de que escreveram essas profecias, e que são verdadeiras. De fato, não podemos saber se é verdade. Não podemos. E sobre Jesus Cristo, a figura central do Novo Testamento, quais são as provas de que ele existiu? Não temos dúvidas de que Jesus foi uma figura histórica. Inclusive, ele foi mencionado nos textos cristãos e nos textos não cristãos. Os judeus falam de Jesus Cristo nos seus textos, embora não estejam a favor dele. Se lermos o testemunho de Flávio Joséfo, primeiro ele disse que Jesus era o Messias, que Jesus viveu como um mestre, que morreu na época de Pilatos e que ressuscitou. Os autores Tácito e Suetônio eram romanos e não queriam que fosse divulgada a fé cristã ou o cristianismo de nenhuma forma, mas mesmo assim mencionam Cristo. Foram pessoas reais que falavam de uma realidade histórica, a de Jesus. A história de Jesus Cristo está clara nos documentos antigos e podemos provar que realmente são antigos. Você acha que Jesus foi uma pessoa histórica? Claro que sim. Existe uma grande quantidade de provas. Sabemos que ele existiu e não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Jesus esteve aqui, neste mesmo lugar, e caminhou sobre essas mesmas pedras quando foi ao monte do templo. Jesus foi uma pessoa histórica do antigo Meio Oriente, mas afirmar que foi uma pessoa aqui da América Antiga é uma ideia absurda. E isso realmente não pode ser provado. Não é correto dizer que Jesus esteve aqui na América. Não existe nenhuma prova disso. O livro de Mórmon afirma que depois que Jesus chegou à América, no ano 34 da Era Comum, muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Aqui não existe nenhuma evidência cristã, nem primitiva, nem mais evoluída. Não existe nenhuma evidência que prove o Jesus da Bíblia. É o mesmo do livro de Mórmon. Não posso entender como encontraram evidências arqueológicas em diversos textos que provam a verdade histórica de Cristo na Palestina e não encontraram nada. O Jesus Cristo que vemos no livro de Mórmon é o Jesus Cristo da imaginação de Joseph Smith.